Sejam bem-vindos, pessoal, ao Expositória, à nossa sala de sexta-feira aqui que a gente tem de inteligência espiritual. E a gente aqui não perde tempo na sexta-feira porque nosso tempo é bem escasso, né? E eu quero começar o dia com o Bote, com uma oração. E nessa oração eu não coloco assim algo específico meu. A única coisa que eu coloco específico nesse boot é uma ativação de uma frequência que a gente precisa não só para agora, não só para o dia, mas para a vida. Então vamos lá. Pai, eu te rendo graças por todas as coisas que a gente tem vivido, por todo o desfrute que nós tivemos ao longo dessa noite e podemos já começar o dia com as energias renovadas, mas sabemos que existe uma energia, uma frequência que precisa ser toda hora renovada. E essa frequência é a do Espírito. A do teu Espírito que conecta com a gente e nos leva a níveis da qual a gente nunca poderíamos ir sem ele. E nesse dia é um dia de novos níveis, é um dia de uma escada que nós vamos subir, e nessa escada pode ter toda sorte de situação, mas não importa, porque a gente está contigo e a gente vai vencer, e a gente vai ter um dia de aventura, um dia de alegria, um dia de promessas, um dia de vitória. É o que eu acredito, é o que eu te peço nessa manhã, na autoridade do nome do teu filho Jesus. Amém. Vamos para dentro. Vamos ver quem está aí. Eu vou precisar da ajuda de vocês aí. Hoje eu vou tentar. A Meire ainda não entrou, né? Senão eu ia tentar com ela. Mas pode ser com o Rony. Rony, abre aí. Você vai ler para nós hoje, amigo. Você está aí? Coloca a Virgínia de Confitrião, o Cici. Depois eu vou pedir para a Viviane Moreno. Vi, Já você estou. Bom dia. já está, beleza. Hum. O Rony, você lê para nós Lucas, que é o texto que a gente está partindo essa sala. Lucas 1, 26 a 31. E a Vivi Moreno, que gosta de escrever na parede, pintar a parede, fazer um monte de loucura. Que doideira. Brincadeira, Vivi. Você pode abrir lá no livro de Zacarias. André, Eu vou você ter um... para de falar isso, que eu acabei de ler às 2 horas da manhã aqui, acabei de ler Lucas e veio para mim até no coisa agora, Lu. Poxa, Então, não. Nós vamos ficar 9 sexta-feira nesse Lucas aqui. Você vai ver que nós vamos exprimir tanto isso aqui que vai sair caldo para todo lado. Olha só, Vivi, você abre Zacarias no capítulo 1 de Zacarias, e aí você vai ler para mim do 4 ao 10. Depois que o Rony achar aí Eu a achei. parada, a parada dele aí, o Lucas 1, 26 a 31, a Vivi já pode entrar em Zacarias, profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento, Vivi. Capítulo 1, versículo 4 a 10. O Rony, pode ler para nós. Amém. Bom dia a todos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, 26 até o 31. Para o nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para a virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz seja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contigo, com você. Você ficará grávida, dará um, à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Até o 31. vinte e O seis, 26 de Lucas? Lucas, capítulo 1, 26 a 31. Tá bom? Capítulo 1. Então vamos lá. Vivi, aí você pode ler o seu, só que eu não sei se eu falei Zacarias ou Jeremias para você, mas é Jeremias, tá? Mas pode ler. Jeremias? Isso, Jeremias, o outro texto, pessoal, é Jeremias, capítulo 1.
versículo 4 até o 10. Eu quero colocar essa história aqui como uma alegoria, porque eu acho que nós olhando para ela a gente vai conseguir entender hoje a aula. Tá, pode ler já? Jeremias? Pode ler, Vivi. Tá, Jeremias. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. É até o 10? Até o 10. Beleza, foi. Então, beleza. Bem, vamos lá. Vamos cair para dentro disso aqui. Só fazer um overview rapidamente das últimas sextas-feiras aí que nós falamos. Nós falamos nas últimas sexta-feira, nós estamos numa jornada aqui do PPP, na expositória, propósito, processo e projeto. Nós estamos desenhando isso. E aí na primeira nós falamos sobre o princípio do novo, você instalar princípios para você não abortar projeto, para você não ficar pelo caminho, para você entender como que o seu projeto ele vai sair do papel, ele vai viver algo. Nós falamos do princípio do novo, baseado na vida de Maria, né? Nós estamos nesse texto, olhando Maria como um modelo para nós entendermos toda essa situação. E aí, Maria era virgem, por isso que ela foi escolhida, porque ela tinha o princípio do novo. Então, toda vez que a gente tem o princípio do novo, e tem que instalar isso todo dia, porque hoje Deus já renovou a misericórdia dele, ele vai renovar a misericórdia da sua vida, mas se você estiver velho, essa misericórdia muitas vezes não pega, porque não tem como colocar vinho novo em odres velhos, tá? Então já pega essa. Aí a gente falou na semana passada sobre compromisso. Nós temos que assumir compromisso, não tem mais volta. Você assumir compromisso, acabou, já era. Né? Você vai ver, e a gente olhou a vida de José. E José, ele tinha o quê? O direito de atacar a primeira pedra em Maria, mas ele não quis atacar. Né? Ele tinha um compromisso com Deus, e esse compromisso com Deus levava ele a ter um compromisso com Maria, que amava Maria, e ele segurou a situação ali, dentro de tudo que a gente viu na vida de Maria, que ela ia ter agora um filho, e não era um filho de uma relação de um homem, era de uma relação com Deus, né? Beleza. E hoje eu queria falar sobre identidade. Mas, André, não aguento mais esse assunto, mas eu vou falar algo totalmente disruptivo para você, que você depois vai sair daqui, quando você subir essa aula, você vai querer rever essa aula, porque você nunca ouviu essas doideiras que você está falando. Mas vamos lá. É muita doideira, muita coisa que vai entrar aqui hoje. E eu quero sair. Por que que? Mas não é propósito? Você não está falando de propósito, processo e projeto? É. Mas uma coisa é verdade, no que você já ouviu aí. Propósito não consegue viver propósito se não tiver identidade clarificada. Isso é uma verdade, tá? Essa frase é verdade. E aí a gente entende que o propósito ele também ele vai ser esse ativador. Eu tenho identidade e eu posso não viver propósito. É meio difícil isso, mas é verdade. Agora, o propósito ele vai ativar a sua identidade, porque quando você cai para dentro do propósito, você vai, não tem mais volta. Agora você tem que ir, tá bom? E aí, a gente está partindo de Maria, porque Maria, no versículo aí 28, se eu não me engano, que o Rony leu para nós do texto, eu vou partir com esse versículo, a Maria, ela tem uma pergunta muito interessante. Quando o anjo chega na casa dela e vai comunicar, né, aquela mensagem para ela, olha só,
pegar a cena, tá? Vamos começar com Maria, vai ficar difícil você ver Maria e você fala, mas foi algo que Deus colocou dentro do ventre dela, né? Não, mas aí nós vamos ver como vai ativar isso. O anjo fala assim, salve a agraciada, né? Ele dá uma mensagem para ela e ele fala, a segunda coisa que ele fala assim, o Senhor é contigo, bendita é das mulheres, né? A primeira coisa que você tem que entender sobre uma identidade clarificada para viver propósito é pergunta. Não vou entrar nisso aqui, mas veja que Maria, quando ela vai abrir a boca, o que ela faz? Ela faz uma pergunta. Ela faz o seguinte, como vai ser esse negócio? Entendeu? Ela está recusando o propósito dela? Não, está bem clarificado o propósito dela. Agora ela recebeu a mensagem do propósito dela. E ela tem uma pergunta. Eu não sei como que eu vou ativar isso. Que a maioria das perguntas de vocês aqui, só que vocês não verbalizam as perguntas. Né? Você ouve a aula, você está no chat, mas você não mete a pergunta para você extrair isso. Eu preciso extrair isso. E aí, entendeu? Não consegue caminhar o negócio, consegue ir para frente. Então, uma pessoa que está no processo de identidade, ela vai ser questionadora, ela vai perguntar, ela vai destravar isso. E aí ela fala isso. Como que vai ser esse negócio? Como que eu vou ter um filho sem uma relação? Ela não perguntou isso, mas na cabeça dela, como que eu vou ter com o José? Como que vai ser a situação? Eu vou tomar pedrada? Eu vou ser apedrejado? Tem um monte de coisa acontecendo na cabeça de Maria, porque o plano dela não era casa, era ter uma família, mas não era ser mãe solteira. Ou ter uma família, um filho antes de tudo ter acontecido certinho. E aí, isso é interessante para você começar a ir para o próximo nível do propósito. Mas é interessante que eu quero resgatar uma fala aqui dessa de Maria aí, que é o seguinte, no original, quando a gente vai para o original, pessoal, do texto, do 28 aí, o anjo fala para o Senhor é contigo, e esse é o princípio que nós vamos estudar, tá? Essa fala do anjo, o Senhor é contigo. No original hebraico, quando você extrai o original hebraico, sabe o que está lá? Ele está dizendo a seguinte coisa, o teu Deus estará contigo em todas as coisas. Olha que diferença faz. Não, Deus é contigo. Mas você pode ter dúvida. Tá, mas e aí? Aí o original fala assim, o teu Deus estará presente em todas as coisas. Quando você olha para isso, faz uma total diferença. Porque você fala assim, é uma promessa, né, André? Não, esquece promessa. Não, olha, vocês são muito romantizados quando vocês estão nessa linha de ler a Bíblia e sem destravar esse negócio. Não pega para isso. Isso aqui aponta para um princípio. Que princípio ele está falando aqui? Ele está falando do princípio da frequência. Se você não instalar princípio de frequência, que é o que ele está dizendo, ó, Deus vai estar com você em todas as coisas. Agora, será que eu estou junto com Deus em todas as coisas? Pergunta. Deus, eu sei que está tudo comigo. Lembra a semana passada nós falamos sobre compromisso? Falei, é uma via de reciprocidade divina. Eu dou um passo para Deus e Deus já corre e pega eu no colo? Então, ou seja, aí a pergunta que fica, tá bom, o princípio da frequência, tá bom, você quer falar sobre isso, beleza. Agora, será que a sua frequência está nesse nível? Será que a frequência que você está desenvolvendo, ou você pensa que frequência é só ser a média das 5 pessoas que você tem e que você deu o valor? Essa é a minha frequência, tem que sair dessa frequência, tem que sair da frequência da família e ir para a frequência de uma sala de aula como essa. Eu preciso sair dessa frequência e eu ir lá na frequência da igreja. Você acha que frequência é isso mesmo? Você tem certeza? Porque o anjo chegou, o céu já estava falando dela, o anjo tinha o endereço dela, agora ele vai trocar uma ideia, porque ele sabe que ela está na frequência do divino. Ela está vibrando na frequência de Deus. Tanto que Deus dá o maior projeto. Pensa no projeto que ela está recebendo, pessoal. O maior projeto que ela está recebendo agora é o projeto de Deus, de trazer o Filho de Deus para a Terra. Olha que propósito top. Né? Trazer um sonho, trazer um projeto como primeiro lugar. Olha só, falava ontem com uma das meninas aí que a gente estava conversando. Falei, sabe qual é a nossa treta? Nossa treta é que a gente coloca o secundário em primeiro e o primeiro em secundário. E aí não acontece. Pega essa, não acontece. Porque existe Jesus falando o seguinte, buscar em primeiro reino. As outras coisas serão acrescentadas.
E é acrescentada mesmo, ele não esquece, tá? Aí eu coloco o reino em segundo plano e eu coloco o meu plano em primeiro plano. O que era para ser segundo, eu coloco em primeiro. Aí o que acontece? Inverte a ordem, bagunça tudo, não acontece nenhuma das duas coisas e você frustra e ainda muitas vezes até essa frequência aí de não quero saber dessa frequência. Agora, quando eu coloco o reino, é uma frequência. É uma frequência, a frequência que o anjo está dizendo para ela. O teu Deus vai estar com você em todas as coisas, fica tranquila. Aí eu aumento a frequência, eu caio para essa frequência. Quando eu entro nessa frequência, perdão, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque aí eu estou pondo Deus em primeiro, e uma vez que Deus está em primeiro e Ele é dono do propósito na minha vida, tá? O propósito é Ele que coloca, né? Eu posso ter outros propósitos secundários, sim, com certeza, normal, mas desde que o primeiro propósito está acontecendo. Aí os segundos propósitos também vão acontecer. Pode ficar tranquilo que vai chegar tranquilamente. E aí a gente entende esse negócio. Por quê? Se Deus está em todas as coisas comigo, meu amigo, então nós vamos junto aqui, eu não vou largar a mão, eu vou ir porque esse negócio vai virar. Por quê? Quem que garante? Quem que garante o seu propósito acontecer na Terra? É você? Você é só um coparticipante. Deus é o fiel. Deus, ele fala, eu sou fiel. Eu sou fiel para prometer tudo aquilo que eu prometi, né? E aí tem um texto, se a Virgínia ou alguém tiver aí com o texto aí, pode pôr até no chat o texto para vocês aí. Aquele que começou o propósito na sua vida é fiel para concluir, né? Não está desse jeito, eu estou aqui melhorando o texto, né? Mas aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para concluir. Então, ou seja, ele garante, ele dá garantia de que o propósito vai acontecer. O que você precisa entender? Uma vez que eu ativei meu propósito, minha identidade está clarificada, eu estou na frequência. Aí eu vou viver o processo. O processo vai ser a maior aventura da sua vida. Você não tem noção. Porque no processo vem coisa como milagre, vem como promessa cumprida, vem como você cair na fornalha, a fornalha está 7 vezes aquecida e você não vai se queimar, você ir para a cova dos leões e está tudo certo, você dá 7 voltas no meio da muralha e a muralha vai cair, não sei como vai cair, mas vai cair. Não interessa o que você vai fazer no processo, mas ele vai garantir de que você vai chegar lá. Ou seja, então quando a gente traz esse princípio que eu estou trazendo para vocês aqui, que é um princípio para ativar a identidade e viver o processo de frequência, e que vocês muitas vezes não pegam isso aqui, não vai. Não vai. Aí falando, mas Maria, né, André? É muito difícil. Vamos então olhar para Jeremias. Por isso que eu coloquei o texto de Jeremias 1. Vamos olhar para Jeremias. O que aconteceu na vida do Jeremias que trouxe diferença? Porque assim, Deus precisava restaurar a frequência. Jeremias, ele é um profeta no meio do caos ali que vai acontecer em Israel. E aí o que acontece? Ele é novo, mas ele não é criança, tá? Só pega essa. Ah, ele era uma criança. Não, Jeremias não é criança, não. Jeremias é uma pessoa que devia ter aí 20, 25 anos, mais ou menos, quando ele é chamado por Deus. Só que ele era novo em tudo que ele ia enfrentar. Ele não tinha experiência. Entendeu? Primeiro da fala e depois também de como o comportamento dele seria diante dos príncipes de Israel, diante de um povo que estava numa patente alta e que ele tinha que chegar lá e seguinte, vocês vão para a Babilônia. Meu Deus, você é louco. E tanto que os caras queriam matar ele e jogar ele em cisterna. Mas aí eu quero trazer o Jeremias para a gente modelar ele e a gente entender o que é identidade. Porque no versículo 1, no versículo 4, aí, quando Deus chama o Jeremias, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, deixa eu só ler aqui para vocês, para pegar a essência. Ele fala o seguinte no 4, ó, Jeremias 1:4, né? 5. Antes de eu te formar no ventre, eu te conhecia, e antes de saíres da tua madre, eu santifiquei. Eu queria pegar isso aqui para mostrar como que é a coisa. Lá em Maria, o céu falava de Maria. Em Jeremias, o céu já conhecia. Pega essa, hein? O céu já conhecia o camarada. Antes de você formar, eu já tinha um projeto. Eu já tinha o seu propósito. Eu já tinha. Agora eu preciso arrumar sua identidade. Porque a gente pega a palavra santificação, mas no original não é a palavra santificação, tá? No original é a palavra separado. Ou seja, alguém que tem uma identidade é separado, tá, pessoal? Não é porque a gente vive no mundo de alienados. A gente vive no mundo de mortos. A gente vive no mundo da frequência da maioria. Todo mundo vai naquela mesma frequência.
Então, acontece o problema na política, todo mundo no outro dia estava discutindo política. Entendeu? E aí todo mundo naquela frequência. Mas aí os identificados, né, assim, os que têm a identidade clarificada, eles estão fora dessa frequência. Então, por que ele separou? Eu tenho um projeto separado para você. Eu tenho uma coisa diferenciada para você. E aí eu vou trazer uma coisa aqui para vocês verem, vai bugar a mente de vocês. Mas todo mundo aqui já ouviu falar sobre predestinação, né? Vocês já ouviram falar sobre predestinação? É um assunto polêmico. Eu vou dar minha posição para vocês aqui. E eu vou linkar hoje predestinação, esse conteúdo, à identidade. Tá? Pega essa, a identidade. Existe dentro do conteúdo da predestinação, que é uma corrente teológica, tá? Tá na Bíblia a palavra? Tá, mas a gente cai muitas vezes na corrente teológica e fica bugando na corrente teológica. Mas André, como que você vê predestinação? Existe dois tipos. Existe a predestinação absoluta, tá? E existe a justificação presciente. Essa eu acredito muito nela. Por que eu não vou na absoluta? Porque a absoluta ela vai ligar um homem chamado John Calvino. E o Calvino ele vai dizer o seguinte, que uma vez que você está salvo para sempre. Então eu posso bagunçar, que está tudo certo. Eu não concordo muito com essa ideia. Tá? Eu penso um pouco diferente. E essa ideia está linkada à salvação. Tá? Então eu não quero falar disso aqui agora. Uma hora a gente pode discutir sobre isso. Mas eu acredito na justificação presciente. Ou seja, que Deus já me conhece, já sabe que eu ia nascer, já sabe o dia que eu vou morrer, a presciência de Deus. Ele já sabe. Mas ele considera uma coisa que ele instituiu, que é livre-arbítrio, que é o meu direito de querer sair fora. Não quero. Você não quer identidade, não quer propósito, não quer nada, tá tudo certo. Beleza, sai fora então. Tá bom, pode ter saído da sala, não tem problema, vai embora. Entendeu? Mas, se você aceita o projeto, se você aceita o propósito, você entrou na justificação presciente. Por quê? Eu vou citar dois textos. Se a Raquel, alguém quiser colocar os textos aí no chat, eu não vou ter tempo de ler eles. Mas olha só, Efésios 2, do 8 a 10. Coloca aí, alguém pode colocar no chat aí, Efésios 2, do 8 a 10. Esse texto de Efésios 2, do 8 a 10, ele fala justamente dessa predestinação, presciência de Deus, da presciência de Deus. Deus, ele te conhecia, ele já sabia como você ia ser formado, ele já sabia a sua família. Foi o que aconteceu com Jeremias. Eu já sabia, eu já te conhecia. Antes do ventre, eu já te conhecia. E eu te separei, porque eu tenho um propósito na Terra que você vai trazer o meu sonho, você vai trazer o meu projeto. E esse projeto não vai morrer. Então, ou seja, quando a gente olha para isso, a gente entende que nessa obra, Deus já predestinou. E você é um predestinado. Cabe a você aceitar isso ou não. Porque se você cai para dentro, não vai, acabou, fechou o tempo. Se você assumir compromisso, igual nós falamos do princípio da semana passada, acabou. Ele assume compromisso com você e ele vai viver para o seu projeto, ele está te dando. Então, ou seja, quando eu me levanto para ver o reino, para trazer o reino para a terra, para ser essa identidade que é um multiplicador de lugares, né? Porque no lugar da identidade você tem o sal da terra, você tem a luz do mundo, você tem a estrela do céu, você tem um monte de coisa que você cola na sua identidade, como você juntasse ali todos os Avengers, os heróis, pega o X-Men, pega todo mundo e cada hora você vai usar uma armadura diferente. É muito louco esse negócio, entendeu? Porque a multiforme graça de Deus, ela cai em você também. E aí um dia você levanta e hoje eu sou o Wolverine, top, legal. Ou amanhã eu vou ser o Capitão América, show, muito louco. Eu preciso ser o Homem-Formiga. E aí você vai colocando as armaduras, né? E na Bíblia tem toda uma armadura lá para você colocar também, e você vai vivendo uma identidade representativa, uma identidade de cada dia, mas essa identidade dada de Deus, e aí o seu propósito vai ficando feliz, o seu propósito vai ficando alegre, porque já não importa mais o problema. Eu já estou com a resolução, e eu vou atropelar esse negócio, eu vou passar por cima. Por quê? O maior é que está em mim. Pega o código. Não sou eu que vivo mais. Eu já morri, né? Estou fora. Eu não estou mais nessa frequência. Eu aumentei minha frequência. A minha frequência, ela passa até a morte. Nossa, essa doeu. Olha que frequência. O camarada, o pessoal falou que ele estava morto. Morreu, mano. Deixa quieto. 3 dias já morreu. Não tá morto não, mano. Tá dormindo. Tem base no negócio desse. O cara tá morto. Todo mundo foi já chorando. Já tinha até enterrado, né, o camarada. Tava enterrado. Ele tá dormindo.
Olha a frequência, pessoal. Que frequência que esse cara tá. Eu vou te falar qual a frequência que ele tá. Quando Jesus chegou lá, ele falou assim, ó, eu vou falar a frequência. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Pega essa. Qual a frequência que você tá? Ah, não tem jeito. Acabou. Acabou, André. Não. Pelo amor de Deus, ainda há alguma coisa para fazer, porque a fé não morre. Pega isso. Você pode morrer, mas a fé não morre. E quando Jesus ia buscar a igreja, ele vai só virar essa chavinha da fé e vai falar, vem agora. E você vai ressuscitar primeiro do que eu se estiver vivo e vai chegar no céu primeiro que eu. Pega o negócio. Por que eu preciso da frequência, André? Você precisa da frequência, porque é um princípio de Deus ativo para você identificar e viver propósito. Sem isso não tem como ativar, sem isso não tem como. E aí Deus vai lá no Jeremias e fala: vou te ativar, eu vou colocar você nesse lugar. Então, ou seja, quando ele fala de santificação, por que passou para a ideia de santificação lá no versículo 5? Porque a ideia de santificação ela tem duplo sentido. Ela vai falar do uso moral e do uso cerimonial. Mas Jesus está falando do uso comum. O uso comum é antes de eu ativar. Ele já me separou, ele já me colocou. Ou seja, ele separou. Ou seja, Deus viu e falou assim, você tem uma identidade, Jeremias, e nós vamos ativar esse negócio agora. E acabou, eu aceito. E olha que o Jeremias, por que eu peguei o Jeremias e não a Maria? Porque a Maria já estava com isso muito clarificado. Era só colocar lá o Espírito e gerar Jesus. Mas o Jeremias, ele vai dar umas tretinhas. Ele vai falar, olha só o que ele vai falar. Ele diz aqui, ó, o 6. Então diz, Senhor Deus, não sei falar, eu não passo de uma criança. Ele falou, não tem maturidade para dar conta disso que você está me trazendo. Talvez você tenha medo de viver as coisas de Deus. Talvez você não sabe nem como vai ser. A maioria das pessoas não sabe nem como vai ser, porque é um nível que ela nunca testou. É um lugar que você nunca foi. É um lugar que você tá... Menina, se tiver perguntas aí, vocês podem trazer, porque o chat já está aqui quase 70 mensagens para mim, pelo amor de Deus. Eu não vou olhar. Aí vocês falam, André, levanta a mão aí e a gente responde as perguntas. Porque eu sei que é muito conteúdo, né? E eu quero, pelo menos, dar o conteúdo aqui hoje. Olha só. Aí você fala, eu tenho medo, porque eu nunca estive nesse lugar, nessa frequência. Eu não sei, é o desconhecido. Para você, talvez é o desconhecido. Para Jeremias era o desconhecido. Olha só, ele tinha treta a palavra aqui, criança, no original é narrar. Narrar ou seja, ele não tinha maturidade, ele não tinha habilidade. Talvez você está me ouvindo aqui de manhã e você não tenha habilidade porque você não sabe como é que é esse lugar. Você não, só já falo, Marlene, você é desconhecido e tá tudo bem ser desconhecido. Então vamos testar esse lugar. Vamos se jogar para poder falar assim, eu preciso entrar no meu propósito de vida. Isso dói, André. Eu já entrei em parafuso, porque eu não consigo. Eu vejo o Pablo falando, aí eu vou atrás de outra coisa, aí eu vou buscar outros conteúdos, e eu fico mais perdido do que quando eu comecei. Era melhor então nem ter começado. Melhor ficar na minha. Calma. Se respeita o seu processo, faz parte. Vamos com calma, mas a gente vai chegar, a gente vai avançar. Olha que Deus chamou o cara e falou assim, nós vamos clarear sua identidade. E ele fala a mesma coisa que ele falou para Maria. Ele falou o seguinte, presta atenção, olha aqui, ó, não digas não passo de uma criança, aonde quer que eu te enviar, e tudo que eu te mandar, você vai dizer. Aí ele no 8 do capítulo 1, ele fala assim, não temas diante deles, pois eu sou... Olha aqui, ó, a mesma coisa. Eu sou contigo. Olha a frequência. Ele falou assim, vem para minha frequência que nós vamos junto, cara. Sabe onde você está errando? Você não está instalando o princípio da frequência. Entendeu? Você quer sair correndo desesperado, resolvendo as coisas do seu jeito. Não, eu vou ajudar as mulheres que sofrem de dependência química. Aí você já vai lá para a Cracolândia e daqui a pouco você está até com elas usando droga, pelo amor de Deus. Porque você não... Calma aí, não. Vamos aqui. Vou arrumar. Eu preciso ser uma média. Uma média com quem? Com as outras pessoas? Não. Eu preciso ser uma média com Deus. Eu preciso sumir minha frequência. Entendeu? Por que tem pessoas que quando estão nesse lugar, você vê que a resiliência é mais forte. Você vê que até a vulnerabilidade dela também é mais forte. Que loucura. Você entendeu? As duas são fortes. Ela é forte para cair, chorar e falar, tô jogando a toalha. E ela sabe porque ela quer o momento dela, ela se respeita. Mas ela também é forte para falar, não tem tempo ruim. Nós vamos alimentar essa multidão aí. Não, ela tem que mandar eles embora. Os discípulos, nossa,
Eu fico vendo Jesus discípulo. Ô, povo terrível, hein? Eles só foram clarear, identificar, depois Jesus jogou eles ladeira abaixo. Ó, agora eu tô subindo, vocês se viram aí. Porque vocês ficaram 3 anos comigo e até agora vocês não descobriram que eu sou. Aí tá a multidão lá, tá caindo, 7 horas da noite. E aí, vamos despedir, Jesus. Tem muita gente aqui no deserto. Oxe, vamos alimentar eles. Ah, mas não tem dinheiro. Hã? O quê? Aí eu gosto do André, né? O André é top na Bíblia. O André chega lá com os peixinhos, os 5 pães desse peixinho. Nós tem isso aqui, ó. O que dá pra fazer com isso aqui? Aí o que aconteceu? Não, vamos, reúne, organiza. Organiza as coisas que nós vamos agora lá no Cairós buscar esses peixes. Aí ele busca os peixes, traz o pão e alimenta todo mundo. Não tem problema, nós vamos resolver o problema. É isso que você tem que colocar na sua vida. Vou resolver o problema. Não quero saber. Na verdade, o problema sou eu, que eu sou o resolvedor de problema e a minha identidade. Então, se você tá com medo porque você não sabe o desconhecido, eu tô trazendo uma clareza para você aqui hoje. O desconhecido não é desconhecido. O desconhecido é você estar na frequência dele. Cai para a frequência dele, que aí vai ficar tudo mais claro. Fala, Marlene. Deixa eu ligar o som aqui. Ô, André! Ô, Glória! André, Fale. e Deus se joga, né, André? Ele te De novo. joga mesmo. Olha, essa palavra de Jeremias e Lucas aqui, realmente ontem. Eu vou te passar o que aconteceu ontem. Eu terminei minha live, né? Fiz minha live, tá tudo certo. E fui correndo até das lives falar assim, pô, Senhor, vamos lá, vamos. De repente, Deus me jogou num lugar que só tinha feiticeiro. Meu Deus. Olha, foram 4 pessoas que aceitaram Jesus ontem. Sabe por quê? Quando eu entrei, eu falei, todo mundo lá já tinha assim, macumbeiro de não sei aonde, feiticeiro de não sei de quê, e eu entrei. A dona do grupo lá da live começou, e eu comecei, lá a gente consegue ver, né, as pessoas, e estava na telinha cheia. Aí eu falei, meu Deus, é aqui que eu vou entrar? Aí a pergunta, né, André? É aqui que eu vou entrar? O Senhor, é aqui que tu me jogou? Rapaz, isso não, né? Aí você bota o pé no freio e fala, não vou nessa, não. Que isso, eu não estou acostumado com isso, lidar com isso, não. Eu estou acostumado com bênçãos. Eu estou acostumado com a sala que a gente só fala do Senhor. O que eu falo aqui? Final da live, sim. Todos chorando e todos dizendo, eu sirvo a natureza, eu sirvo o sol, eu sirvo não sei o quê. Eu falei, eu sirvo o dono de todos isso. Você quer servir o dono que criou tudo isso? André, deu um arrepio. Eu conheço o arrepio, tu conhece minha história dos meus arrepios, André? Arrepiou do dedão até o último fiapo de cabelo da cabeça. E todos aceitaram a Jesus. E é esse meu testemunho de hoje, que bateu em Jeremias e bateu em Lucas, e Deus me acorda com Lucas, e você me coloca Lucas na minha vida. Oh, Deus maravilhoso! É isso aí, gente. Muito bom. Se jogar, né, André? Se joga. Se joga que ele garante a queda não vai te arrebentar, não. Ele pega você nos braços. Vai, Cici, fale. Bom dia, pessoal. Quando o André fala de conhecer, né, toda a história que Deus conhece, muitas vezes nós não sabemos, mas se Deus sabe todas as coisas da minha vida, eu estou predestinada, então eu não preciso decidir nada. E, na verdade, quando eu li aquele livro, Uma Jornada, Uma Vida com Propósitos, eu pude entender e Deus me mostrou claramente. Quando a gente conhece a história inteira de Jesus, hoje, a gente tem a oportunidade de conhecer a história inteira de Jesus, nascimento, vida e morte. Quando a gente consegue ver a vida dele, a gente entende o propósito dele e entende quando ele estava na cruz. E hoje a gente não fala assim, cadê seu Deus? Cadê para te salvar? Porque a gente sabe do propósito de Jesus. A mesma coisa com as nossas vidas, né? Nós não sabemos o fim, mas Deus já sabe, não que ele vai interferir no nosso destino. E essa visão que eu tive clara quando eu li esse livro, do propósito de Jesus, do propósito de Maria, né? Se você olhava assim, nossa, tá grávida, olha aí, não sei o quê. Era o propósito dela fazer aquilo, levar aquele papel, levar Jesus na barriga. Então, para a gente entender o que é o conhecimento de Deus do começo, do meio e do fim, quando a gente olha para o passado, a gente tem essa visão de entender.
Então, assim, mesmo que nós não estamos vendo o nosso propósito até o fim, Deus sabe, né? Porque eu tinha muita dúvida disso, sobre predestinação. Como é que é? Se já está tudo escrito, então eu não preciso decidir, Deus já sabe. Mas aí, quando eu li o livro, eu pensei justamente sobre isso. A gente conhece o propósito de Jesus e agora a gente entende tudo que ele sofreu e não taca pedra e não fala como o pessoal lá. Acho que essa visão, para mim, clarificou bastante lá sobre o que é propósito e conhecer até o fim. Muito bom. É isso aí. Mas vamos para frente, pessoal. Quem tem mais um pouco de conteúdo, depois eu vou abrir para vocês falar aí tudo aí que vocês têm de dúvida, de pergunta. Então, quando a gente olha para esse lugar, né, a gente tem que entender o seguinte: o que Deus estava fazendo? Deus estava restaurando uma frequência com Jeremias. E essa frequência ia ser complicada para Jeremias, porque era o desconhecido, como nós estávamos falando. Então, por exemplo, quando a gente pega essa ideia dele ser criança, é que ele não tinha maturidade, porque assim, ele tinha o problema da fala. E aqui tá, pessoal, eu quero que vocês anotem depois disso aí, pega atenção, eu vou dar a sequência, depois vocês colocam no chat aí. No final desse estudo eu vou preparar um e-book para vocês, tá? O que acontece? Como que a identidade, qual o start da identidade? Essa é a pergunta que eu quero responder. Qual que é o start, onde começa a minha identidade? Ela vai começar na fala. Esse é um padrão, tá? Esse é um padrão que está dentro da Bíblia. Toda identidade vai começar com a fala, quando ela tem que começar. Por que a fala? Porque a fala é a maneira que as pessoas elas podem te ver, mas elas não te conhecem. Elas conhecem à medida de um relacionamento. Então, por exemplo, a fala é o conjunto de palavras que a gente tem na vida. E aí Deus chega e vai lá, porque o Jeremias ele fala o quê? Olha, no versículo 8, no 9, então o Senhor estendeu a sua mão. Lembra que com Isaías foi uma brasa viva, né? Mas com Jeremias não, porque Jeremias não tinha lábios impuros, ele estava de boa nisso aí. Mas ele não sabia falar, ele não sabia como ele ia abordar. É aqui que você tem que pegar, porque ele não era criança, ele era imaturo. Então ele tinha o problema vamos dizer assim, da timidez, né? Vamos se a gente pôr assim, porque a pessoa que é madura, ela é tímida. Naturalmente ela vai ser tímida para poder chegar num lugar e impor uma ideia dela. Isso é natural a nós, né? E ele tinha a questão do confronto, que ele ia chegar em gente que estava numa patente muito alta, talvez, né? Mas veja bem, Deus vai pegar a mão dele. Lembra que eu falei da mão essa semana? E toca na boca de Jeremias. A identidade começa com a fala. Lembra que foi a mesma coisa com Moisés? Eu não sei falar, Deus. Não, tá bom, nós vamos resolver isso aí. Lembra que também o Isaías que eu acabei de citar, o teu lábio impuro. Não, nós vamos resolver isso aí. Lembra que o próprio Daniel, pessoal, que estava na corte, era um cara intelectualizado, vamos pôr assim, né? Intelectual da época. Quando ele vai escrever algumas coisas do fim do tempo, que ele escreveu, mas não foi permitido ele abrir, ele mandou, sei lá, Deus falou assim, você come, vai comer. Come, come para você poder falar. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que entender que Deus está restaurando, está tocando nele para começar com a fala. Então, identidade começa com a fala. Você tem que começar a falar. Não tem como, tá? Quando eu começo a falar, e aí, lógico, a fala, não só na comunicação do que a gente fala no conjunto de palavras, mas também na linguística, no comportamento nosso. Isso vai vir agregado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas ele está restaurando essa frequência. Por quê? Porque o povo vai para a Babilônia. E o povo acha que Deus esqueceu eles. E precisa vir alguém para poder falar assim, não, vocês vão para o castigo, mas é assim, assim, assim e tal, e beleza. Tá? Então, só para você entender o Jeremias, deixa eu só tirar uma dúvida aqui agora, que agora me correu. Mas o Jeremias é o do barro, né, pessoal? Me refresca a memória. É ele que Deus manda descer lá para ver o barro, não é? Falem aí. Raquel, ok. Expert. Mas eu acho que é o Jeremias. Ou é Isaías, que desce na casa do oleiro. Agora me faltou em dúvida aqui, Isaías ou Jeremias. Mas eu queria pegar esse desenho do barro, tá? O barro era o processo que Israel ia passar agora. Jeremias 18 que está falando isso aí. Jeremias 18, valeu, Rony, obrigado.
ele fala assim, desce lá, que eu quero você ver como é que vai ser o processo. Quando Deus toca em você, ele também começa a desenhar o processo para você. Ele começa a te mostrar as pinceladas do processo. Porque o processo vai ser dolorido. O processo é que vai te fazer ter todas as marcas da sua identidade, do seu propósito. Você vai começar a tirar ali. O Jeremias 18, isso mesmo, obrigado. E ele está falando assim, ó, você está vendo esse barro, essa massa, essa argila? Eu vou amassar e vou fazer um novo vaso. Né, o vaso. E ele começa a fazer, ele começa a ver a cena, né, a visualização, ele faz uma visualização ali do que está acontecendo. Daqui a pouco o vaso quebra. E ele, né? Então o que acontece? Quando a gente entende que Deus ele começa a trazer a identidade, ele começa a fazer isso, ele começa a nos moldar também. E aí, por exemplo, você, como que as pessoas vão ver que você começou a ter uma identidade? Pelas coisas que você começa a falar. A pessoa vem naquela frequência, né? Frequência baixa, só que você está na frequência alta, que você está na frequência com Deus. Aí ela vê, aí você muitas vezes dessa frequência você vai descer aqui. Só que quando você desce aqui, você desce no Hadug, né? Você desce no Jiraya. Você fala as coisas tudo doida, louca. Aí, tipo, as pessoas ficam, o que tá acontecendo? Não, você mudou. Aí vai almoçar, aí lá naquela roda do almoço tem 7 amigas, as 7 amigas tá falando, larga ele, esse marido não te merece, não sei o quê, é um homem horrível, não sei o quê, eu assisti na novela ontem, você viu o que fez, não sei o quê, aí você sai daquela frequência, sai daquela roda, não quer não. Ou se você for lá, você vai para acabar com a roda, né? Aí acaba com a roda, dispersa todo mundo, mas é uma outra frequência. Aí você, entendeu? Quando você desce um pouco, a galera surta aqui embaixo nesse nível. Por quê? Porque você começou a falar coisa do alto. Você começou a falar coisa e quem não é espiritual não entende. Não estou entendendo nada. Porque a Bíblia mesmo fala que quem é espiritual entende as coisas espiritual, mas quem não é espiritual não discerne nada com nada. E aí muitas vezes você está cheio dos códigos e ninguém consegue decifrar código nenhum. Aí você tem que ensinar o código. É a hora que você vai entrar na geração de valor. Não adianta chegar lá na roda lá e falar, você vai para o inferno, isso aí não cola mais, sabe só? Isso aí só vai trazer fanatismo para você, não é nada disso, não viaja, tá? Né? Mas você pega uma coisinha e você gera um valor tão grande, aí você vem com outra frequência, outro conselho, aí a pessoa fala, sabe que aquilo que você falou aquele dia mexeu comigo? Aí ela quer saber mais. Aí você está subindo ela para sua frequência. Quando ela chega na sua frequência, ela fala, por que você não me contou desse lugar, que tinha esse lugar aqui? Nossa, vamos ficar aqui. Lembra quando o Elias e o Moisés desceram lá no Monte da Transfiguração? E aí Jesus foi mano, foi falar da morte dele. Olha que frequência. Mas na morte dele, os caras primeiro ficaram com medo. Depois eles falaram assim, não, vamos construir umas tendas aqui, uns barracos aqui, fazer um puxadinho aqui, vamos ficar aqui, que aqui tá bom demais. Porque quando a frequência ela é do alto, acabou, pessoal. A identidade, ela bem bate, as pessoas falam, é diferente. As pessoas, vou falar para você, aqui na empresa que eu trabalho, é um tal de gente que sai com mulher e trai a mulher e aí não sei o que, aí entra o funcionário novo, a mesma que já derrubou 10, vai, pega o funcionário novo e derruba o 11º. Eu vou falar com vocês. Eu tô aqui, meu sogro fundou a empresa, 25 anos, estamos aqui há 14 que a gente assumiu, nunca teve uma brincadeira comigo. Você é bom, André? Não, por causa da frequência. Quando você tem identidade, a frequência chega primeiro. Pega essa. A frequência chega primeiro. Aí a frequência é um campo de 3 metros, tá? Isso é neurociência, tá? 3 metros. Quando a frequência chega, o ambiente é tóxico. Sabe aquele negócio de você colocar a água e aí põe o óleo, aí não mistura? É muito bom esse negócio. Parece que é um campo magnético, né? Não deixa de ser. Aí vocês entendem. Por quê? Porque essa identidade ela vem com essa frequência. Aí fica uma coisa blindada. A mulher que tem identidade, ela pode passar na rua, o cara não baixa o vidro, não buzina, não fala nada. Ele nem vê ela. Vai embora. Não sei se doeu em alguém aqui, desculpa, mas fica esperto, hein? Porque pode ser que a frequência tá baixa, né? Até música, você sabia? Sabia que tem música que tem frequência baixa? E você tá nessa pegada? Né? Só para vocês saberem, sabe o que o do ré mi, na aula aqui agora? Do ré mi é uma frequência? É a frequência de um hino a São João? Sabia que tem frequências que você consegue entrar nela e você
aí é um estudo de chakras, tá? Eu não gosto, porque as pessoas viajam nessa matéria e acabam até se perdendo. Mas que chegam a 968 Hz, que você entende até a frequência divina vindo pela música. Sabia que a numerologia tem frequência? 3, 6, 9. Mas eu não vou falar de numerologia bíblica aqui, não. Vamos voltar aqui, porque nós temos que ficar aqui. Por que o céu está falando de mim? Porque ele já te conhece. Você que não se conhece ainda nesse lugar. Mas vai lá. E aí, a palavra, né? O que aconteceu aí? Deus, ele faz uma constituição. Por que você não está nessa constituição ainda? Porque você está na frequência errada. Você tem que ajustar essa frequência. E aí, eu queria só colocar isso aqui, que eu acho que é importante. Eu vou abrir para vocês falarem. Que quando Deus ativa no 9, né? Ele vai lá e toca em Jeremias, na boca de Jeremias, isso é uma marca com alguns skills, algumas habilidades dentro da fala. Então, eu vou falando, vocês podem ir anotando, depois põe no chat aí uma das meninas aí, só para o pessoal pegar. Que conjunta 6 habilidades dentro da fala. A primeira é a fala, que é o conjunto de palavras. Então, qual é o conjunto de palavras que você carrega hoje? Você fala de pessoas? Pessoas que falam de pessoas é medíocre. Você fala de coisas? Você fala de ideias? Qual o conjunto de palavras que você carrega na sua fala? Qual o conteúdo que tem aí dentro? Se você não tem conteúdo, eu sugiro a você cair todo sábado para Mastermind. Em um ano você vai ter muito conteúdo, que você vai ficar doido. De tanto conteúdo que você vai aprender diferente. E alguns a gente até linka com a espiritualidade. Entendeu? Se você quiser espiritualidade, você fica aqui de segunda, que agora a Fabi inventou de segunda também, vai ficar de segunda a sexta aqui falando de espiritualidade. Vai aprender pra caramba também, vai destravar. Então, ou seja, não tem o conteúdo, André. Então cai para conteúdo, vai juntar, melhorar o conjunto, né, de fala, de palavras que você tem. Então, a primeira coisa, fala. E aí olhar para o seu conteúdo. O que você fala? Né? Pessoas que falam de pessoas são medíocres, já falei. Agora, pessoas que falam de ideias se tornam interessantes. Falando de ideias, legal, né? Aí tem a pessoa que fez aquilo ali, mas ninguém fala da ideia, né? O que está por trás da ideia, do que ela está falando? Pega essa. Segunda coisa, comunicação. Né? Porque agora Deus tocou nele, ele vai ter um conjunto de falas que vai vir de uma comunicação que Deus vai dar para ele. Ou seja, o que é comunicação? É você partilhar o ponto em comum. Tem um monte de gente ao nosso redor que tem ponto comum com a gente. O que diferencia é que eu estou numa frequência, ele está em outra. Mas ele tem ponto comum porque ele vive na mesma política que eu vivo, ele vive na mesma economia que eu vivo, ele tem os mesmos problemas de casamento que eu tenho. Só que aí você resolve falar das mesmas coisas, você não consegue, você não tem uma comunicação assertiva, você não tem uma comunicação diferenciada. E aí não muda nada, porque você estava ali para mudar. Você fica falando, meu problema é essa empresa. Não, o seu problema é você que não entendeu a sua identidade dessa empresa. Ah, eu tô aqui há 20 anos, eu vou fazer igual o Pablo falou, vou sair da CLT. Legal. E para você sair da CLT, você vai fechar um problema que você tinha que ter resolvido, porque você está desgostoso. Troféu joinha para você, né? Resolve esse problema e sai em alta, não sai em baixa, não. Isso é identidade. Porque quando você tiver resolvendo esse problema, talvez você até vai mudar alguma coisa ali dentro e talvez a empresa vai falar, cara, você é esse homem. Lembra do José resolvendo o problema do Egito? Lembra do José resolvendo o problema do Egito? Ó, Faraó, é o seguinte, o sonho é isso. Vai ter 7 anos de muita fartura. Depois de 7 anos de muita fome. Você vai precisar... Olha, ele é o rapport, né? Aí quem quer aprender rapport? Olha o José fazendo rapport. Você vai precisar de alguém para administrar isso para você. Na hora, é você. Tava na cadeia, dormiu na cadeia ontem à noite, de manhã tava no palácio, dormindo, e era o segundo do Egito. Mas eu tenho que rasgar a CLT. E, né, tá tudo certo. Não tô dizendo que você não tem que fazer. Só tô mostrando que o outro lado também dá para resolver e talvez até se resolva e você não tá vendo. Então, comunicação, a segunda ideia de como a gente entra nessa saga da fala e por que a identidade começa na fala. Terceiro, linguística. O que é linguística? É a característica do fato ou do sistema. Como assim a característica? Ou seja, aconteceu uma coisa, aí todo mundo caiu naquele padrão. Você não vai cair no padrão da linguística. E é comunicação. Porque vai alguém despertar para falar.
algo contra. Por que a maioria está indo para lá? Todo mundo tem que ir para lá. Você vai para lá também? Jesus era toda hora na linguística. Todo mundo falava assim, não vai para lá, lá estão tentando te matar. Não, é para lá que nós vamos. Nós vamos para lá. Porque ele olhava a linguística do comportamento. E a linguística, ela fala pela nossa fala, porque toda hora nós estamos, ou na maioria, na frequência da maioria, a maioria das vezes nós estamos nisso, ou a gente está numa frequência diferenciada, com identidade clarificada, vivendo propósito. Aí é diferente. Aí, isso é um identificador. Pega que é um identificador. Como que eu sei, André? Você está na maioria? Se a maioria está dizendo para lá, então é o contrário. Ah, mas a voz de Deus é a voz do povo. Aonde? Você é doido? Que isso? Voz do povo que mandou crucificar Jesus? Pega essa, hein, pessoal. A aula hoje vai... Então, ou do sistema. O mundo está no sistema. Eu estou no mesmo sistema do mundo? Não. Eu não tô. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Viu, X-Men? X-Men, pô. Vamos lá. Olha só, outra coisa. Então, eu falei de fala, comunicação, linguística. Terceiro, quarto, comportamento, que é o conjunto de atitudes específicas. E isso é na fala. Você tem uma atitude específica, é o seu comportamento. É ele que comunica. É ele que identifica se você tem a identidade clarificada, se você está vendo o propósito. Lembra do Neemias? Vou citar o Neemias. Olha só isso, o comportamento de Neemias. Neemias estava lá construindo o muro, fez a obra em 53 dias. Aí tinha um camarada lá, que era da frequência da rodinha do meio-dia, né? Da rodinha do meio-dia lá do almoço. Falou, desce aqui, preciso falar com você, não sei o quê. Ao comportamento de Neemias. Estou numa grande obra, eu não posso parar. Estou num propósito aqui, ó. Estou num projeto, não posso abortar esse projeto. Aí ninguém me para. Você entende como que é o seu comportamento? Tá? Aí, falei de comportamento, vamos falar de cultura. Olha só, a cultura é o conjunto de hábitos, crenças, conhecimentos. Isso tudo está na fala. Porque ele era daquele povo, mas agora ele não ia se portar como povo. Jeremias, eu estou tocando na sua boca. Agora você tem uma nova cultura. A gente falou essa semana sobre cultura do reino. Então, como é que é a sua cultura? A sua cultura é desse mundo? Não, é assim, né? Domingão, segunda-feira. Não, a gente tem aprendido todo dia é segunda-feira. Por que todo dia é segunda-feira? Porque é uma cultura, não tem mimimi. Eu tenho que fazer para ontem as coisas de Deus. Eu tenho que fazer enquanto é de dia e de noite, porque de uma hora eu vou descansar, mas agora não é hora de eu descansar. Não, agora eu tenho que planejar, porque que cultura você está levando? E aí você destravou a cultura aqui, você cai... E crença, né? Porque tem um monte de crença limitante, tem um monte de conhecimento errado. Aí já parte errado e quer coisa certa. E aí, por último, eu queria falar do estilo. Olha só. Então, ó, pega fala, comunicação, linguística, comportamento, cultura e estilo. O que é o estilo? É a maneira particular e pessoal de cada um para se expressar. É o que a Fabi Lopes gosta de falar, lifestyle. Você tem um lifestyle. É bonito. Não sei se eu falei bem inglês, eu não falo, mas é bonito, né? Mas como você tem a sua maneira pessoal, particular de se expressar? Você entendeu? Como que é isso? Quando você agrega isso, pessoal, acabou. Você entrou numa frequência. E eu vou concluir a aula, porque no versículo 10, que a Vivi leu para nós de Jeremias, diz o quê? Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar e para edificar e plantar. Quando a pessoa tem a identidade do reino e ela é primeiro na vida da pessoa, ela cai nesse governo aqui, ó. Esse é o governo. Certa vez eu destruí um casamento, sabia? Não vou contar a história aqui, mas eu destruí um casamento. Não é porque eu traí com ninguém, não. É porque o cara traiu a mulher e Deus falou para mim, agora nós temos que acabar com o casamento. Daqui a um tempo nós vamos restaurar esse casamento. Eu fui na casa do cara, fiz o cara confessar pra mulher que ele traiu a mulher. Ela pegou a aliança, jogou na cara dele, destruiu o casamento, acabou, vai embora. Eu peguei as coisas dele na mesma noite, levei ele pra casa da mãe dele, ele ficou 8 meses lá. Sabe o que aconteceu? Eu tive que tirar ele da igreja, mandar ele pra outra igreja, tive que contratar um psicólogo, colocar ele no psicólogo, colocar a família, colocar as 2 crianças, todo mundo foi pro psicólogo. E a igreja pagando R$ 1.200 por mês para tratamento psicológico.
Eu acordava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu tinha que sair para ir lá, resolver treta, resolver problema, não sei o quê. Mas nós destruímos o casamento. Era o governo era para arrancar, arrancou. E depois de 8 meses, reatou o casamento, e hoje eles estão melhor, e eles me agradecem. Nunca foi tão bom aquela traição na nossa vida. Foi uma benção. Está preparado para esse tipo de coisa? Está preparado para arrancar? Agora não, agora vamos arrancar, vamos destruir. A palavra é para destruir, nós vamos destruir isso aqui agora. Essa obra do capeta, essa obra do cão. Não, agora é para construir, nós vamos construir. Aí, aqui, ó o projeto aqui, ó. Mas eu queria terminar com a palavra para vocês ficarem bem animados. Raquel, você está com a Bíblia aí? Eu quero que você lê uma palavra para mim aí, ou assista. Quem quiser, quer achar primeiro, lê. Vai lá em Josué 23, e eu termino aqui a aula. Josué 23, 14. Olha um cara que tinha uma identidade, e essa é a identidade que eu quero que vocês peguem. A identidade da guerra, de ir para cima. Josué 23, 14. Lê alguém aí, quem achar pode ler. Pode ficar em vontade aí para ler. 23, 14? Pode ser. Shalom, pessoal, bom dia. 23, 14. Diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Elohim, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Na minha Bíblia, ela está assim: nenhuma das palavras que ele prometeu não cumpriu. Não deixou de cumprir. Eu queria terminar essa aula dizendo para você: cai para o princípio da frequência. O que Deus falou, ele vai cumprir. Josué, ele conquistou a terra prometida. Tem um monte de gente que a gente precisa conquistar, pessoal. Então, não aborta o projeto de Deus. Não aborta o projeto de Deus, não. Sabe? Não aborta, porque se você abortar o projeto de Deus, você está abortando os seus projetos. É isso que você não entendeu até agora. Se você abortar o projeto de Deus, você vai abortar o seu projeto. E Deus quer fazer tudo. Ele quer fazer o seu projeto. Porque viver com a identidade e esse propósito ativar na identidade cada dia mais é a melhor coisa que se tem por hora nesse mundo. O resto, a gente corre atrás. Entendeu? Estou abrindo para vocês perguntar, para vocês falar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Depois vai estar lá no canal. Eu queria só comentar aí a questão desse versículo que você disse, né, André, Josué 23 e 14, que ele retoma o Josué 1 e 8, né? Retomando Josué 1 e 8, aí você chega nesse ponto. Então, assim, é um processo. Você tem que entrar nesse processo para chegar nesse propósito. É só a terceira aula, né, pessoal? Você ainda vai falar muito, tem processo ainda pela frente. Eu não falo muita coisa ainda, mas é isso mesmo, Raquel. Eu quis pegar a palavra final porque é a garantia. Ele estava indo para a morte. Ele estava indo para viver com Deus. Mas ele está lembrando Israel dizendo o seguinte: nenhuma palavra que ele prometeu caiu. Todas ele cumpriu. Então, se você está na frequência dele, pode ficar tranquilo. Não fica emocionado. Quando vai ser? Não interessa quando vai ser. Só vive aí. Desculpa, não enche o saco. Só vive o seu propósito, serve aí todo mundo, não enche o saco. Fala, Cici. Tá fechado o microfone. Lembrando que, quantas vezes aqui mesmo no nosso grupo a gente já não ouviu falar, Deus me falou para fazer isso e eu não fiz. Então, assim, Deus escolhe a gente para fazer o propósito. E a gente não obedece, não está no time, né? Ele levanta outra pessoa para fazer. Você já viu esses testemunhos aqui? Quando Deus levanta, olha, vê se está pelo meu nome essa semana, eu coloquei lá no meu Instagram, todo mundo falou assim, eu pensei em te falar do seu nome, mas eu não falei. Só que o corajoso do Cris, que falou aqui, o Cristiano Arraes, falou para mim, ele trouxe o bonde, né? A Priscila veio depois comentando, e aí quando eu postei, todo mundo, realmente, Deus tocou no meu coração para falar do seu nome, Cintia e tal. Eu falei, olha só, então isso é no geral, gente. Quando Deus me deu o sonho, o evento para eu falar de uma vida com propósitos, eu fui e fiz. Não foi fácil, 40 dias, transmissão no YouTube e tudo mais. Só que muita gente veio depois me falando assim, eu também tive esse desejo de fazer, poxa, que legal. Então, assim, mula de balão, se não falar, outra pessoa vai falar, e ainda tem um versículo, André, que eu procuro, eu vi isso há muito tempo e eu não achei. Se não clamarmos, as pedras clamarão. Eu acho que é mais ou menos isso,
e eu preciso achar essa palavra, porque a A natureza... entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eles começam a colocar palmeiras, e aí os fariseus falam assim, pede para eles parar, pede para eles parar. Aí Jesus cita, fala, se vocês não falarem, as pedras vão clamar. Então, gente, vamos lá, alinhar nosso propósito com o propósito de Deus e os nossos outros secundários, e vamos seguir, porque... Meninas, vocês que estão no chat aí, tem alguma pergunta aí capciosa, alguma pergunta cabulosa para a gente responder? Ou tá tranquilo? Ou se alguém quer fazer uma pergunta, vai lá. André, qual é o principal propósito de Cristo, do Mashiach? Oi? Desculpa. Qual o principal propósito de Cristo, o Mashiach? O propósito de Deus, eu acredito o seguinte, eu diferencio um pouco, porque eu acredito no sentido, né? Eu vejo identidade, propósito e sentido. No propósito de Deus, eu acredito que ele veio, tá lá em Gênesis, né? Vou até abrir aqui, Gênesis, acho que 1:26 ou 28. Mas eu entendo o seguinte, o Raquel, Jesus, cadê aqui? Ó, propósito, Gênesis 1:26, tá? Desculpa. É isso mesmo, façamos nossa imagem e semelhança, ele domine sobre os peixes. Calma aí. Isso mesmo. Dominar. Caramba, agora eu esqueci aqui, mas não é esqueci não. Fala aí enquanto eu vou falando aqui, depois eu concluo, Raquel. Tá, Sim. eu vou só lembrar o canal, desculpa, Raquel, enquanto ele fala, o canal do YouTube, tem gente perguntando aqui no chat, YouTube Conhecimento Livre 374, você entra lá, nós estamos fazendo em playlists, então, a segunda-feira vai ter uma playlist específica ali para os nascidos, né, que a gente vai entrar com o conhecimento bíblico do começo, para quem tem mais dificuldade de entender a Bíblia. De terça também lá no canal do YouTube está separado, playlist do Primícias, todas as aulas aqui, as reuniões a gente está gravando. Para sexta-feira tem o expositório, então já tem 2 aulas lá, só você entrar no YouTube, está organizadinho por temas, e aí a Mastermind, que são aos sábados, que é a leitura dos 52 livros aí no ano, que a gente se encontra no sábado para fazer a Mastermind também, está organizado os desse ano e o do ano de 2022, onde começou aqui, né, todo esse projeto aqui, esse movimento. Então, se você não pegou aqui, às vezes a reunião acaba, não pegou o chat, não pegou o link, Conhecimento Livre 374, tá? É o YouTube, lá você encontra tudo tranquilamente, gravado, de hoje vai estar gravado, daqui a pouco a gente sobe, a gente não perde. Nas últimas também tem o link dos nossos grupos do WhatsApp. Então, a gente está acompanhando ali, se por acaso alguém clicar que notou, dá um toque para a gente, mas é isso aí, tudo lá no YouTube você consegue assistir. Raquel, eu acredito que o propósito de Deus, muita gente já fala assim que foi dar a vida dele, né? Morrer pela... Obrigado, Elimeire. Isso mesmo, hein? Obrigado aí pelo chat. Essa é a sequência. Muita gente acha que é morrer pelo homem, né? Sim. Mas eu não vejo isso aí. Eu vejo isso aí que isso foi o sentido dele, né? Eu vejo que o propósito dele foi dominar sobre a morte, governar sobre os sentimentos que a gente tem falho, entendeu? E multiplicar o amor, que é o mesmo lá de Gênesis 1, quando ele fala para o homem dominar, multiplicar, governar. Então, por exemplo, ele governou sobre a morte, né? Ele venceu a morte, então a morte não tem mais jeito. Ele dominou sobre os sentimentos, ele mostrou que como homem, ele veio como homem e ele pôde ficar acima daquilo que a gente tem como sentimento de Deus, e ele multiplicou o amor. Esse para mim é o propósito, tá? O propósito não é só um só, tá? Ele é um conjunto de segmentos. Eu vejo assim, mas pode contribuir, porque talvez tenha uma coisa mais a agregar. Porque eu ouvi a Cíntia falando, e aí veio uma chave de virada na minha mente. A gente, às vezes, pensa que o propósito de Cristo era morrer. Não é, esse aí é o processo, né, André?
É o Esse foi processo um que ele tinha que sentido. passar para cumprir o propósito dele. Às vezes, o nosso propósito vai ter um processo dolorido também, gente. Às vezes, as pessoas falam, eu vou cumprir meu propósito. Aí, quando vem o primeiro processo dolorido, ela desiste. E esse é o lugar que você tinha que surfar. É a oportunidade. Presta atenção, Exatamente. é a oportunidade. É o indicativo que você está no caminho certo. Aí o medo quer Perfeito. entrar, né? O medo quer entrar, ai, não sei, não estou preparado. Não, se joga, vai. Já dá um passo para trás, né? Aí eu pergunto assim, o que que ele mais dizia? O que eu faço, não faço por mim mesmo, eu faço por quê? Porque o meu pai enviou, tudo que eu faço é que o meu pai faz, eu vejo o pai fazendo e estou fazendo. Então, o propósito de Cristo, o principal que eu particularmente vejo, o propósito de Cristo, é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É trazer nós de volta para Ele. Então, Cristo fez o quê? Ele mostrou para nós o caminho, além de nos resgatar, para nos alinhar com o Pai. Foi o que a Cici falou, né? A gente tem que estar alinhado com Ele. Se o nosso propósito estiver alinhado com Ele, nós cumprimos o nosso propósito, porque o propósito dele foi mostrar esse alinhamento. Então, não tem como nós cumprirmos o nosso propósito se não houver um alinhamento com o propósito dele, que é revelar o reino de Deus na Terra. Aí eu perguntei, o que é o reino de Deus? A gente descobriu o nosso propósito. Nosso propósito é manifestar o reino na Terra. E o que é esse reino de Deus? Responde aí, pessoal. Eu estou precisando beber água. Romanos fala assim, o reino de Deus é? Alegria. Aliás, ele fala que não é nem comida e nem bebida, né? Não, não é, porque comida e bebida é o quê? É terra. É matéria. Vou ajudar vocês. Coloquei aí no chat. A Eu gente tô precisa procurando. memorizar essas coisas, internalizar essas palavras, gente, no nosso coração. A gente não pode esquecer. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Não adianta você arrumar um prato de comida, olha, eu quero uma lasanha aqui, isso aqui me dá uma alegria. Não dá, não. É uma alegria passageira, momentânea. Então, o reino de Deus é aquela verdadeira alegria que, sabe, você pode estar passando nesse processo dolorido que Cristo passou e você não entra em desespero, você não chora, você faz como ele disse. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. E assim está tudo bem. E em outro lugar, acho que em João está escrito assim, que ele estava com alegria na hora da crucificação. Olha, ele estava sentindo alegria na hora da crucificação. Parece uma loucura. Aí você vê Paulo falando, você pensa, Paulo é maluco, porque Paulo fala que ele está triste, mas ele está alegre porque ele está triste. Que negócio é esse que Paulo está falando? É porque essa alegria do reino não é igual à da terra. E aí é onde você cumpre o seu propósito, né? Quando você alinha, como a Cici a Cíntia, né, estava falando aí anteriormente, você alinha o seu propósito com o propósito dele, né, André? Sim. Sim. Eu coloquei Efésios 2:10, que é o sentido, ó. Tá vendo? Nós Sim. fomos criados nele. O molde que você foi criado, que Adão foi criado, foi Jesus, o barro lá, o bonequinho do barro. Para quê? Justamente para isso aí, ó. Para as boas obras. Para você tem que viver isso aqui, ó. E Deus já tinha preparado isso, só a predestinação pré-ciência de Deus, já tinha preparado isso há muito tempo. Você que ainda não tomou ciência, você que ainda não pegou o plano, mas o céu hoje está entregando o plano para você, receba. Olha aí, André, no chat que o William colocou. É exatamente isso, a manifestação do reino do céu. Esse é o propósito do Mashiach e que foi estendido a mim e a você. Qual é o meu propósito? O propósito é manifestar o reino do céu. Aí, Agora isso você tem mesmo. que descobrir como que você serve, como que você está servindo, né? A Graziela perguntou. O que que você sente no coração de servir? Aquilo que te dá mais alegria e que você não sabe nem explicar. Tipo, eu já vi um vídeo que o cara falou que deu um café, pagou um café para uma pessoa lá e saiu andando. Só dele pagar o café para uma pessoa que ele nem conhecia, ele sentiu uma alegria tão grande. Então, o propósito dele está em servir as pessoas, né? Que às vezes queira ter um café e não tem, por exemplo. Então, você, assim, sirva. Comece a servir em todas as formas que você puder servir, em todas as áreas que puder servir. Aquela área que você sentiu a alegria, a justiça, o amor, você transbordou, te deu paz, te deu verdadeira shalom, ali está seu propósito. A gente não consegue descobrir o nosso propósito se a gente não servir. Não tem como, né, André?
Testa parado. esse lugar. Só instala um drive. Eu sei que é doído falar isso, mas eu vou instala esse drive. Serve e não enche o saco, tá? Instala isso. Só serve e não enche o saco. Ah, mas a pessoa não me viu, a ingratidão, não sei o que. Esquece aí, não se importa. Verdade. Não se importa, só faz, entendeu? O seu tesouro é no céu, tá bom? Vendo aqui na terra. Quer aqui na terra? Vai ter ainda consequência. Vai roubar, vai perder. Então serve e não enche o saco. Guarda esse drive. Eu sei que é duro, Seja André. sempre garçom, né, Ô, André? André, esse não Você tá enche o sendo saco seria. Esse não enche o saco seria assim, colocando outra palavra. Vai lá. Esse não enche o saco seria tipo, não pense na retribuição ou no reconhecimento, né? Isso. Muito bom. A Raquel, ela é mais delicada. Eu não sou tão pessoa. Nós somos mais tronchos, né, André? Vamos lá, pessoal. Faz o que tem que ser feito hoje e acabou. Vamos que vamos. Mas é isso, pessoal. Muito Estamos bom. terminando. Eu quero. Quem depois quiser assistir a aula, tá lá, vai estar lá. Aproveita esse conteúdo aberto, tá? Eu vou pedir para alguém fazer uma oração. Regina, ora por nós. Não, vamos pensar em alguém diferente aqui. Vamos tirar alguém do. Vocês ficam sempre pedindo as mesmas pessoas. Vamos lá. Do conforto. Vamos tirar de alguém para se jogar aqui. Bota Ô, André Cauê. aí, ó. Você está dentro Cauê. do ônibus. Ó. Bota André Cauê tá aí. aí. Não, pegar o Cauê. Cauê deve estar correndo. Para a corrida aí, Cauê. Abre aí essa tela aí. Ora por nós, Cauê. Você gosta, eu sei que você gosta de estar nessa sala. Tem condições? Me fala aí. Pô, o Cauê tá dormindo, não acredito. Ora na esteira mesmo. Ele está na esteira, André. Ora na esteira, não há problema, né, Ora na André? esteira toda fadigada aí, mas ora por nós, meu amigo. Bom, vamos lá. Amém. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, te agradeço por mais vida de vida, Deus, pela oportunidade de poder conhecer mais de Ti, Deus, de receber o maná e de poder me aproximar de Ti, Deus, entender qual é o Teu propósito para nossas vidas, Deus, entender que a gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui para seguir ou praticar o que traz alegria no nosso coração de coisas terrenas, e sim para multiplicar o Teu reino. Abençoa para a vida de cada um aqui. Dá um dia de prosperidade, de multiplicação de talentos no Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos finalizar com a foto aqui. Meninas fotógrafas aí, tira a foto para nós. E vamos ter um ótimo dia, tá bom? Gratidão por vocês aqui. Liga as lâmpadas aí, ó. Todo mundo apagado. Gratidão, André. O Eterno continue abençoando sua vida. Gratidão, Raquel. Tamo junto. Gratidão, André. Tirei Gratidão a uma todos. foto aqui. Gratidão, André. Tamo junto. Postem lá também no Instagram, Conhecimento Livre, o Instagram marca. É isso aí, gente. Amanhã tem Mastermind, hein, pessoal? Gente, Mastermind tchauzinho. 5 Fica horas. na paz. Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Bom dia, paz. Com Deus, excelente dia para vocês. Em nome de Jesus.